Olá pessoal, a gente está começando mais um podcast CMB e o convidado de hoje é o Samuel Mataus. Ele é pastor e ele é líder dos jovens aqui na comunidade metodista de Brodowski. Mas antes da gente começar esse podcast, eu quero te apresentar nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook como Comunidade Metodista de Brodowski, no Instagram como @igrejacmb e temos 2 canais novos no YouTube. Um é o Corte CMB e o outro é o Nostalgia CMB. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, é importante você se inscrever e já deixar o teu like aí, que isso vai ajudar muito no engajamento aqui do canal. Seja bem-vindo ao podcast CMB. Muito obrigado. Começa falando um pouco da tua infância, para as pessoas te conhecerem, saber de onde você era, se sempre foi daqui de Brodowski, para as pessoas poderem conhecer um pouco da tua vida. Perfeito. Muito obrigado pelo convite, pastor. Em relação à minha infância, realmente eu não sou de Brodowski, né? Sou natural de Minas Gerais, de Itajubá, sul de Minas. Quantos quilômetros daqui? Na verdade, eu não sei dizer quantos quilômetros. Mas é umas horinhas boas, né? É umas horas boas, umas 6 horas aí de viagem. E nós viemos para cá muito cedo, na verdade, né? Com 3 anos, eu já estava em Ribeirão Preto, né? Com 5 anos, eu já estava em Brodowski. Então, passei boa parte da minha vida, a maior parte da minha vida aqui em Brodowski, né? Você lembra dessa infância lá ou não? Lembro raramente, mas lembro, né? Algumas poucas lembranças. É cidade grande, cidade pequena? É uma cidade maior do que Brodowski. Não é difícil ser maior que Brodowski. Bem maior do que Brodowski, né? É umas 5 vezes maior que Brodowski. Uma cidade marcada pelas universidades, uma cidade universitária, né? É a mesma cidade que o Alessandro Vilas Boas nasceu, né? Cidade deles ali, uma cidade com um perfil bem jovem mesmo, muitos jovens vão para lá. Tem a Universidade Federal, tudo, então muitas pessoas acabam indo para lá. E vocês vieram para uma cidade menor, qual que é o motivo? Teu pai contou isso para vocês ou não? É porque a princípio nós viemos para Ribeirão Preto, e Ribeirão Preto é maior do que vocês Itajubá. Vieram primeiro para Ribeirão. Exatamente. E Brodowski, depois, ali devido a um terreno que tinha disponível aqui em Brodowski, né, acabamos vindo para Brodowski por facilidade de moradia, né? Mas não teve outros motivos além desse. Teus pais já conheciam a palavra de Deus? Você veio já desde a infância conhecendo a palavra? Conta para nós um pouquinho sobre isso. Bom, a minha família, sim, ela já era da igreja, né? No caso, as lembranças que eu tenho ali dos primeiros momentos, da primeira fase da infância, foi uma lembrança positiva, posso dizer que foi positiva, principalmente ali por alguns ensinamentos, né? O meu pai, ali com 4 anos, 5 anos, 3 anos... Eu observava muito ele, que foi o período que eu via ele bastante firme. Então, ele parava, trazia alguns ensinamentos bíblicos para nós, lia a Bíblia, explicava. Isso foi muito importante para nós. Foi um período curto, mas que eu tenho muitas lembranças desse período, né? De observar ele na sala, ajoelhado, orando. E isso tudo refletia bastante em mim, a minha mãe, sempre trazendo alguns princípios bíblicos, né? Eu creio que essa foi uma fase primordial na minha vida. Aí dos 3 aos 5 anos, apesar de ser uma fase muito nova, né? Foi uma fase que eu aprendi bastante. Uma fase, assim, que eu tive realmente uma paixão por Jesus, né? Uma fase que eu tinha, de certa forma, um entendimento do amor de Jesus, e isso foi muito relevante para mim, né? Você falou de um período curto aí, onde você presenciou isso do teu pai. O que aconteceu depois? Depois, passado alguns anos, né? Teve alguns deslizes ali, no caso, meu pai... Foi separação, isso? Teve uma separação, meu pai e minha mãe tiveram desentendimentos, né? Então... do divórcio para frente, nós tivemos realmente muitas dificuldades, né? Muitas lutas. Foi um divórcio conturbado, né? Meio confuso assim na época. E a verdade é que daquele período para frente, eu me lembro que eu perdi um pouquinho a noção de autoridade dentro de casa, já não entendia mais autoridade, já não entendia muito mais a quem eu deveria obedecer, a quem eu deveria escutar de fato, apesar de ser sempre bastante obediente, né? Muitos princípios começaram a se perder daquele período para frente, né? E você tinha quantos anos? Se eu não me engano, aí já tinha uns 11 anos de idade, 10, 11 anos de idade. Você tem irmãos mais novos, né? Sim, tenho irmãos mais novos. No caso,
nós éramos em 4, mas no período da separação, minha mãe já estava grávida de uma quinta criança, que seria a nossa irmã, né? No caso, eu tenho um irmão mais velho, que é o Lucas. Depois sou eu e vem os meus irmãos mais novos, né? E foi nesse período onde todos ali estavam ainda muito novos que houve a separação e nós começamos a perder muitas coisas ali. Eu tô te perguntando porque eu passei por isso também, né? Só que eu já estava adolescente, já tinha voltado para Jesus, mas eu acredito que as minhas irmãs, a mais velha aí, agora não vou me recordar direito, mas eu acredito que tinha uma fase também tava ficando mocinha, né? 13, 14 anos por aí. E aí eu tenho mais 2 irmãs mais novas. E eu sei o que você tá falando, porque gerou quebrou a estrutura, né? Da questão de autoridade. Aí entra a situação que a mãe acabou ficando com toda a responsabilidade de ficar com os filhos. Minha mãe sempre trabalhou, né? E meu pai acabou ficando mais distante, né? E entra aquela coisa, né? Eu não sei se era assim também, né? Mas a minha mãe, ela ficou muito inflamada. E ela Com falava... Eu acredito, assim, que acaba passando, né? Uma falta de sabedoria, essas coisas, mas acabou passando isso pra gente, né? Na questão de distorcer a imagem do pai. E gerou isso nas minhas irmãs. E eu lembro que, pra nós ali dentro, assim... Eu já tava voltando pra igreja, né? Tinha ficado um tempo desviado. Mas as minhas irmãs sofreram muito com esse tipo de coisa, né? Gerou algo com elas ali emocionalmente ali, que depois elas saíram da igreja e acabaram se aventurando, foram crescendo desse jeito. Foi uma fase muito difícil. Eu acredito que com vocês foi do mesmo jeito. Com certeza, com certeza. Um ponto que hoje, olhando para trás, eu percebo é que nesse período, foi um período assim que tudo que existe de ruim começou a ser oferecido para nós, né? Pelo menos, eu falo particularmente para mim, coisas que antes eu entendia como errado, eu entendia que não era legal. Nesse período da separação, do divórcio, onde quebrou uma estrutura, hoje, olhando para trás, eu percebo que houve um grande investimento do diabo, né? Em oferecer novas situações, novas oportunidades ruins, né? Apresentar pecados. Então, foi um período... esse período de quebra de autoridade é onde o diabo aproveita para investir na criança, né? Eu sempre... hoje, como líder, a gente acaba lidando com situações de casamentos, né? De repente, teve alguma quebra ali de aliança por conta de infidelidade ou algo do tipo. E eu sempre aconselho tanto o pai que ficou com o filho ou a mãe que fica com o filho a nunca falar mal do seu cônjuge, né? Porque junta aquela... a pessoa fica ferida, na verdade, né? E ela começa a vomitar para quem tá perto, né? E isso, eu falo assim, não vai mudar a questão da pessoa ser a mãe nem de ser o pai da criança. E isso é muito mais profundo, porque se eles não vigiam, né, nesse tipo de coisa e não procuram as pessoas certas para poder se abrir, conversar e saber lidar com esse tipo de coisa, vai gerar vai quebrar a estrutura emocional dos seus filhos, né? E seus filhos vão ficar rebeldes por conta disso e vai dar mais trabalho do que a situação em si, do que tá se passando ali naquele momento, né? Então eu falo assim, eu passei por esse tipo de coisa, minha família também passou. Eu gosto de entrar nesse assunto para falar, porque de repente é algo novo para a pessoa que está passando por isso, né? Mas nós que passamos por essa fase, a questão do filho, né? Que está ali vivenciando tudo aquilo e vendo tudo aquilo, sabe o que é isso, né? Parece que o mundo acabou, você fica livre para experimentar as coisas que o mundo te oferece, né? A mãe, de repente, está presa na sua dor, o pai também, de repente, foi ele que passou por estar preso na sua dor. Cada um tá olhando para si, né? E, de repente, os filhos ficam de escanteio, toda vez que se junta é para falar mal do cônjuge, né? Exatamente. E isso desestruturou emocionalmente toda a minha família, né? Eu gosto de falar, entrar nesse assunto toda vez que entra, para poder deixar um alerta para os pais, né? Se de repente estão passando por esse tipo de coisa, busque ajuda, procure o seu líder, né? Procure o seu pastor, vai conversar, não fale na frente das crianças, não tente distorcer, mesmo que de repente a pessoa foi muito mal naquilo que ela fez, né? De ferir ali o seu cônjuge, não distorcer essa imagem dos filhos, porque isso não vai ajudar, isso vai prejudicar, né? Exatamente. Era exatamente como eu me sentia aí nessa época.
Era uma guerra, eu estava no meio dessa guerra, não sabia de que lado eu ficava. Tinha, claro, os lados preferidos, né, da guerra, mas nós não queríamos assumir um lado nessa guerra. E, por um outro lado, o lado da correção à criança, né, perdeu, porque quando há essa quebra de aliança, parece que os pais perdem a autoridade de pais. Ou eles pensam que perdem, a autoridade está ali, mas eles mesmos deixam de exercer essa autoridade, né? Então, a correção, dali para frente, cessou. Não teve mais correção. Nós começamos a ficar livres mesmo para agir da forma que nós bem entendíamos. E vocês passaram por dificuldade nesse tempo? Tanto, assim, financeiro ou algo do tipo assim, ou não? A dificuldade financeira passamos bastante, né? Cinco crianças, né? Dois pré-adolescentes ali, os outros ainda mais novos. Então, a dificuldade financeira nós passamos, né? Passamos... Luta nessa área foi uma das maiores lutas ali. Eu falo porque eu passei por isso também, né? A minha mãe também acabou ficando, né? Com os filhos. Só que assim, minha mãe sempre trabalhou, mas não era aquela questão de... não conseguia suprir, né? Pelo fato do que ela fazia, né? Ela não conseguia suprir. E eu lembro, assim, de fases muito difíceis na nossa vida, de até não ter, tipo, uma mistura para comer, algo do tipo assim, porque ela não conseguia, não era nem por maldade dela, né? Aí entra aluguel, não sei se no caso de vocês eram isso, mas no nosso caso era aluguel, era força, era a conta do que tinha ficado, né? Porque isso não acabou, né? A conta ficou ali. Sim. E eu lembro, assim, que foi muito difícil pra gente, foi uma fase muito difícil, onde eu presenciei essa questão Eu lembro que a minha mãe, ela entrava cansada, chegava, às vezes ela não conseguia nem fazer a janta pra gente, ela entrava no quarto, fechava a porta dela, ficava trancada lá dentro, né? A gente não conseguia assimilar direito o que estava acontecendo, né? Porque quem tá de fora, por exemplo, ali, de repente, no caso, a minha mãe era a vítima, né? Mas pra nós éramos a vítima, né? Então eu não tô enxergando a dor da minha mãe, eu não tava vendo isso, né? E aí gera uma pressão maior em cima da mãe, né? Sim. Eu tô te perguntando porque eu acredito que foi do mesmo jeito, né? Foi do mesmo jeito, foi com certeza, né? Foi um período bastante escasso, assim, né? A alimentação, a mistura, né? Quando eu tinha mistura, era sempre muito, muito dividido ali, né? E muitas vezes não tinha mistura, né? Muitas vezes era inventada uma mistura ali, mas foi um período bastante difícil, né? Eu creio que hoje eu sentiria mais do que naquela época, porque eu não tinha muita noção de outras realidades, né? Então, mas realmente foi um período difícil ali para um período de bastante necessidade mesmo. Nós passamos bastante necessidade nesse sentido. Eu fico um alerta para os pais, né? Que momentos como esse, mesmo que tá sendo conturbado, é uma tempestade muito grande, né? A pessoa que fica ali acaba ficando, né? Olhe para os seus filhos e, de certa maneira, tente não contaminar eles, né? Sim. Porque acaba acontecendo isso, né? A questão de, ou de repente, falar da pessoa perto de alguém, você contamina, falar para a pessoa. Eu lembro que a minha mãe é sanguínea, né? E acabava colocando muita coisa para fora. E foi muito difícil poder corrigir todos esses danos. Tem muitas coisas que ficaram até hoje, né? Mas acabou distorcendo tudo aí. Mas deixa eu te perguntar, a questão nesse tempo, você ficou muito tempo, vocês passaram muito tempo por isso? Passamos bastante tempo. Eu não vou lembrar o período, né, por um todo aí, mas foi um tempo bastante intenso, eu posso dizer assim, né? E você fala assim que você já era um pré-adolescente aí, né? Nesse sentido aí. Nesse tempo, você estava na igreja, você estava fora, alguém pregou para você e te esforçou, né? Pagou o preço ali por você para te trazer para a igreja. Como é que é isso? Sim. Na verdade, ainda no tempo da crise do casamento, né, dos nossos pais, nós começamos a participar de algumas células aqui na igreja, né? Na época, o Rodriguinho mesmo, ele dava célula para adolescente e a gente começou a participar das células com ele, né? Então, sou bastante grato ali por esse período ali com ele. E depois que veio o divórcio, nós ficamos
alguns anos, assim, sem frequentar a igreja, né? Sem participar de cultos, sem Mas participar. tendo célula ou sem célula? Paramos com célula, né? Parou com tudo. Foi um período que a gente ficou um pouquinho mais Reservado. à parte, assim, né? Mas esse período ali de célula, eu acho que ele foi bastante relevante. E eu lembro que, passado alguns anos, o ano de 2011, né? 2011, não lembro quantos anos que eu tinha, se era 15, se era 14. Em 2011, eu lembro, eu estava sentado com alguns colegas ali na praça de alimentação, já tinha a praça de alimentação ali. E aquele dia eu pensei assim comigo, Deus, eu tô com saudade de ir para a igreja, eu gostaria de ir para a comunidade metodista, né? Tô com saudade de sentir o que eu sentia lá. E naquele momento, eu sentado com esses amigos, naquele momento passou uma turma de jovens fazendo evangelismo. E eles pararam ali, e me falaram boa noite, né? E me convidaram para participar dos cultos. Já era tribos na época, né? Me convidaram para vir para tribos. E eu falei, no sábado que vem eu vou. E realmente, no sábado seguinte eu fui. Ah, então você voltou através do evangelismo. Através do evangelismo, exatamente. Né? Então, o período do divórcio foi o período que a gente ficou um pouquinho assim, aquém da igreja, né? Mas nesse período, esse evangelismo me convidaram, eu vim para a igreja e eu realmente revivi algumas coisas, né? Você foi o primeiro a voltar da sua família? Eu fui o primeiro a voltar, sim. E eu comecei a frequentar, e nisso o Lucas, né, também começou a vir, e o Felipe na época, então alguns dos meus irmãos, né? Mas de lá pra cá, de 2011 pra cá, daquele período onde eu falei, Senhor, eu tô com saudade, e eu comecei a vir, eu vim e não parei mais, né? Então eu fiquei, de lá pra cá eu fiquei, e tô aqui até hoje, graças a Deus, né? Então... Eu falo assim, como é que é... Você falou num ponto que eu achei interessante, questão da célula, né? Como é que foi importante na sua vida. E eu falo como é que essa visão das células é algo que vem pra resgatar, né? Eu lembro de pessoas que eu fiz célula, de repente até crianças que estavam e hoje se deparam comigo, porque querendo ou não, a gente entra dentro de vários lugares, né? Sim. É a igreja entrando dentro de casas, né? Exatamente. E hoje, de repente você vai numa borracharia, você chega lá, o rapaz tá trocando teu pneu, você lembra de mim? E às vezes eu nem lembro, porque às vezes era criança, né, que tava ali, eu tava fazendo pros pais uma célula. Eu sou aquela criança, e eu ficava ali ouvindo, né? Tal, e aí pergunto o dia do culto, eu falo como é que é importante a questão da célula, né? E que também fez toda a diferença na tua vida, né? Fez toda a diferença, porque essa saudade eu senti por ter tido experiências com Deus na célula, né? Eu lembro que na época da célula, muitas vezes nós nos reunimos no tabernáculo também. O Rodrigo falava, vamos pro tabernáculo, vamos orar hoje. E a gente tinha experiências ali sobrenaturais com Deus no tabernáculo, orando, buscando. Então, tudo isso me marcou muito. E isso foi relevante na hora de sentir a saudade ali. E realmente, às vezes, essa semana mesmo eu estava numa academia, um rapaz que hoje tem uns 18 anos ali, lembrou de mim, falou que lembra de mim de quando ele tinha 13 anos, eu nem lembrava dele, né? Então, assim, é muito importante esses trabalhos que são feitos e marca as pessoas de uma forma que a gente não entende, que a gente não sabe, né? Mas fica marcado lá e uma hora essa pessoa acaba sentindo essa falta, acaba sentindo esse desejo, né? E muitos acabam voltando, né? Legal isso aí. Você falou você começou a falar sobre as experiências que você tinha no tabernáculo. Você lembra daquela primeira experiência, assim, que mexeu contigo? Que deu aquele empurrão pra, tipo... Nossa, né? Eu tô sentindo a presença de Deus. É algo diferente na minha vida. Foi aquele divisor de águas na tua vida pra você se firmar? Olha, experiências no tabernáculo foram várias, assim. Assim, o que mais me chamava a atenção era a quantidade de pessoas que frequentavam o tabernáculo. Quando eu entrava lá, geralmente o ambiente já estava muito elevado, né? O nível de presença já estava muito elevado. Então... Era constante, né? O nível de pessoas orando. Era ali, constante, né? Era algo realmente sobrenatural. Da época do tabernáculo, assim, o que eu lembro é que sempre que eu entrava no tabernáculo para orar, a experiência de nível com Deus era sempre muito elevado. Agora, uma experiência que me marcou muito, aí saindo um pouquinho do tabernáculo, né? E eu também não vou lembrar o ano,
eu lembro uma ocasião onde o pessoal começou a se reunir para poder fazer vigílias na mata do Deus Ciro. E tinha uma situação ali que alguns rapazes, alguns jovens ali, poucos jovens, né? Toda vez que eles iam na vigília, todas as vezes que eles iam na mata, eles tinham experiências loucas, né? Experiências de, eu vi anjo, eu vi demônio, eu vi isso, eu vi aquilo. E eu ficava assim, não é possível, né? Esse pessoal fala demais, né? Eu estava um pouquinho incrédulo, né, com o que eles falavam, que era sempre os mesmos. Aquele grupinho ali de 3, 4 pessoas que sempre via de tudo, né? Via a Guerra dos Arcanjos. O resto não via nada. E nós marcamos uma vez uma vigília. E essa vigília, nós marcamos, era um dia que estava um pouquinho mais frio, né? E eu fui, nós tínhamos o costume de nos reunir aqui na igreja, e aqui da igreja nós saímos a pé até a mata, né, para poder fazer a vigília. Quando nós chegamos aqui, chegou eu e o Lucas, e a maioria do pessoal não veio para a vigília, né? Não veio para poder participar da vigília, mas quem veio foi aquele grupinho de 3, 4 pessoas que via de tudo, né? E aquele dia eu falei, não é possível, né? A gente vai com o pessoal aí que é virado no girar, e aí o pessoal que vê de tudo, né? Mas vamos. E nós fomos, né? E quando nós chegamos na vigília, nós começamos a adorar. Começamos lá na mata, tudo bem escurinho, assim, começamos a adorar. E eu lembro que em determinado momento, nós começamos a cantar aquela canção que fala assim, te louvarei. E naquele momento, nós cantando com profundidade, com bastante intensidade, eu senti tanto a presença de Deus, mas quando eu abri o olho, eu vi chama até essa altura aqui. Nossa. Um fogo, assim, na hora que eu vi aquele fogo, eu comecei a adorar ainda mais, olhando, adorando e chorando. E quando os demais abriram os olhos, eles viram a mesma coisa. E era aquele fogo azulado ou era... Não, era uma visão. Era realmente um fogo. Uhum. Você conseguia enxergar um fogo físico, laranja mesmo, aquele fogo. Como se estivesse queimando a mata, né? Mas só em um pedaço ali, como se fosse uma árvore pegando fogo somente. Você chegou a ver, você viu? Vi fisicamente mesmo fogo, né? Foi uma experiência, não foi uma experiência mental, psíquica, foi uma experiência visual, né? E o legal é que quando eu abri o olho e comecei a adorar ainda mais e chorar, os demais todos abriram os olhos e viram a mesma coisa e começaram a chorar e adorar e cantar, né? Então, na hora ali eu também tive aquela sensação assim, eu não tô louco, bom, tá todo mundo vendo, né? E foi a experiência, pelo menos a experiência visual mais marcante que eu tive com vigílias, né? Porque eu não fui acreditando que eu veria nada disso. Eu fui, na verdade, pensando qual seria a história do grupinho dos 4 lá, né? Qual vai ser a próxima história. E você lembra quem que eram os 4? Eu lembro, mas eu não vou citar os nomes aqui. Mas eu lembro exatamente quem eram os 4. Aí você volta no meio desse grupinho falando, a gente viu. A gente viu, mais um doido, né? Mais um que entrou no grupo. Mais um. Então, assim, foi a experiência de oração que eu tive visualmente mais marcante, né? Aí teve outras experiências. Você chegou a ter mais experiências lá na mata, lá? Não, na mata, sim. Eu falo que é legal a gente falar da mata, né, das vigílias. Acabou se perdendo um pouco, né? Essa questão, né? A gente descia-se, né? Na verdade, de repente, até momento, né? A gente tá falando sobre isso, de começar a movimentar os jovens, as pessoas aí, para poder descer mais pra mata, né? Hoje, eu acredito que as estratégias têm mudado, né? A gente falou do tabernáculo, de repente quem tá em casa nos assistindo de longe fala, que é isso? Que é o tabernáculo? Né? Tabernáculo é um salão, né? Que o nosso pastor teve a direção de alugar na frente da igreja. E as pessoas tinham a liberdade de entrar qualquer horário ali para poder estar orando. A gente ficou o nome de tabernáculo, né? Porque sempre tinha pessoas orando ali, né? Sim. E essa questão da vigília eu acho interessante, a gente tá falando sobre isso. Porque de repente o pessoal mais jovem...
Eu acredito que até uma faixa de uns 15 anos ainda não tem experiência a respeito de vigília, porque as experiências que eu tive intensas mesmo com questão de vigília, eu acredito que foi nisso aí. E que depois foram meio que se perdendo, a questão do povo descer pra mata, acabou ficando num tabernáculo, né? Depois o pessoal pegou um tempo de ficar orando dentro da igreja. Agora entrou, já é eu falo que o Espírito Santo ele vai dando direções, ele vai mudando a estratégia. Hoje já tem um grupo de pessoas que oram na madrugada, né? Sim. Mas a questão da vigília, eu tive experiência ali que marcaram a minha vida, né? E eu acredito que em torno de pessoas com jovens aí de 15 anos não vai saber o que a gente tá falando, de repente nunca viu isso, né? Mas é bom a gente falar. Eu lembro de uma vez que a gente desceu de pé e ali quando se descia ali era uma plantação de cana, né? Sim. O pessoal plantava cana ali e era uma estrada de terra. E sempre tinha aqueles espertinhos que ia na frente e entrava no meio da cana. Pra assustar os Pra outros, assustar né? aqueles que estavam descendo. Então, geralmente, a gente descia de pé e eu descia ali de bicicleta, né? Sim. Porque era meio distante, né? Tinha que entrar pela porteira lá. Hoje não, hoje ali tudo é casa ali, né? Loteou, tudo tá bem mais... O acesso Mais civilizado, assim. tá bem perto ali, né? Você anda 100 metros, você tá dentro da mata mesmo, né? Mas eu lembro desse dia que a gente desceu ali, a gente desceu louvando a Deus, a gente tava dentro do tabernáculo e resolveu descer, porque tinha um grupo de pessoas lá que a gente sabia que tava na vigília. E eu lembro quando eu cheguei com esse pessoal e a gente foi adorando no meio do caminho com o violão e a gente devia estar numa meia dúzia, chegou lá, tinha... Eu acredito que em torno de 20 ou 30 pessoas lá, né? E a gente chegou e tinha essas pessoas que nunca tinham tido experiência nenhuma com questão de fogo, nem nada. E eu lembro que o pessoal tava sentado no chão e adorando a Deus, era até o pastor Osmar que tava com uma turma. E a gente chegou quietinho, viu aquele pessoal orando, alguns andando, e aquela roda no chão ali, né? E eu fui para um pé de uma árvore e comecei a orar, né? Sim. E eu lembro que as pessoas que estavam conosco, de repente, perto da gente, um pegou um gravetinho e viu que tava acendendo. E eu lembro que o Osmar, ele chegou e falou assim, gente, não fica só olhando para esse pedacinho de graveto, não. Se Deus for derramar fogo, ele vai derramar algo muito intenso aqui, né? Não se apegue só nisso, não. Busque algo maior, mas também não fica com o olho aberto procurando fogo, não. Na hora que for descer, todo mundo vai ver. Eu já tinha tido experiência, porque minha mãe, antigamente, era uma perua, né? Que a igreja descia e forrava um lençol no chão, a gente via as largatas subindo nos coqueiros lá e elas ficavam acesas, né? Eu via o fogo no chão, eu trazia pedaços de galho para casa para ficar debaixo ali dos lençol na cama olhando, né? Acesa aquele fogo azul, né? Verde, azulado, né? Sim. E eu lembro que nesse dia eu falei assim, é verdade, se for para derramar, Deus vai derramar algo intenso. E eu ajoelhei no pé de uma árvore e fiquei orando, e o pessoal, cada um orando. Na hora que eu levantei os olhos, o pessoal já tava naquela intensidade, eu falei, tem algo acontecendo, né? Dando glória a Deus. E eu lembro que na hora que eu olhei pra árvore, assim, onde eu tava ajoelhado, ela tinha acendido até 1,5 metro, mais ou menos. Todo o pé dela tava tudo chuviscado, aquele fogo lindo, né? E na onde estavam meus amigos também, era a primeira experiência deles, no pé deles tinha fogo. No meio daquela roda de adoração tinha fogo. E ficou, aquele fogo foi algo muito intenso. E eu lembro de ter pegado o graveto na mão, e eu peguei, ele tava super aceso na minha mão, né? E eu olhava e falava, nossa, que coisa tremenda, né? E olhando pra esse graveto, né? Aí só que, de repente, eu falo, o que é incredulidade, né? Eu olhei e falei, será que isso é mesmo de Deus? Né? Será que isso é mesmo verdade? E eu lembro que ele apagou na minha mão. Foi que nem desligar uma lâmpada. Meu Deus. Ele apagou na minha mão, assim, eu peguei aquilo e eu olhei e falei, nossa... A incredulidade. Eu comecei a pedir perdão. Eu falei, Deus, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E de repente acendeu de novo. Oh, meu Deus. E eu lembro dessa experiência, eu fiquei pensando a respeito da incredulidade, né? Mas eu falo porque são, assim, manifestações que a gente via e crescia muito na nossa fé a respeito do que Deus fazia, né? Eu acredito que ainda faz em muitos lugares, é que nós acabamos ficando meio distante disso. Mas você lembra de mais experiências assim para poder falar? Lembro, experiências assim, com oração, né? Eu sempre tive muitas. Um ponto que eu carrego comigo é perguntar para Jesus. Algumas coisas que eu não entendo, eu pergunto para Jesus.
E eu lembro, eu vou contar agora uma história saindo um pouquinho da questão do tabernáculo e da vigília, mas em relação a algo bem próximo ali, né? Quando nós éramos criança, né? Nós tínhamos o costume de passar as férias na casa da minha avó, a mãe do meu pai, né? E a minha avó morava em Ribeirão Preto. E nessas ocasiões que nós íamos para lá, íamos para Ribeirão, passávamos as férias lá, eu lembro que a minha tia nos levou algumas vezes nos cultos lá, né? É a igreja Pão da Vida em Ribeirão. E uma dessas vezes que nós fomos por culto, tanto eu quanto o Lucas, nós fomos batizados e passamos a orar, a manifestar com oração de línguas, né? Ah, foi batizado no Espírito Santo. Fomos batizados no Espírito Santo ali e adquirimos o dom de línguas. E nós ficamos bastante tocados naquela noite. Mas ok, quando eu voltei para casa da minha avó, eu ficava me perguntando, será mesmo que eu fui, né, batizado no Espírito Santo? Será mesmo que eu oro em línguas? Será que eu não estou produzindo isso pelo meu intelecto, né? E eu era criança, 12 anos talvez, e nós tínhamos o costume de nos reunir com os nossos primos e primas ali, e algumas vezes nós resolvemos brincar de culto. Vamos brincar de culto, reunimos ali na varanda da casa da minha avó, né? E começamos a brincar de culto. Só que todas as vezes que nós paramos para brincar de culto, no final terminamos com um culto real, com um culto verdadeiro. E era muito tremendo, né? E uma dessas vezes, nós começamos a brincar, mas no final, realmente, nós fomos tomados por um mover de Deus tão poderoso, tão intenso, né? Nós fomos tocados mesmo. Isso com quantos anos? Se eu não me engano, com 12 anos. Eu posso estar enganado aí na idade. Mas nós fomos tocados pelo poder de Deus ali. Sentimos uma presença extraordinária ali no quintal da minha avó, na varanda da minha avó. E começamos a andar e cada um orando para um lado. E eu parei num cantinho e falei assim... Eu falei dessa forma, Senhor Jesus... Eu tava chorando muito, falei, Jesus... Eu tô sentindo a sua presença, mas eu não sei se eu oro em línguas de verdade. Eu preciso saber se isso é do Senhor ou se é o meu intelecto produzindo. Eu quero saber se eu realmente oro em línguas. Eu falei bem baixinho ali. E naquele mesmo momento, a minha prima veio andando em minha direção também, uma criança na época, né? Veio andando em minha direção, olhou pra mim e falou em voz alta, você ora em línguas, começa a orar. E na hora eu comecei a chorar e a orar em línguas e fui tremendamente tocado pelo Espírito Santo ali, era de tarde pra noite, ali um final de tarde, né? Fui tremendamente tocado e tive a convicção de que eu orava em línguas, né? Através de uma pergunta que eu fiz para Jesus, né? Então, é por isso que eu acho que é muito importante você perguntar, né? É importante você esclarecer suas dúvidas com Jesus. Falar, Jesus, eu tenho essa dúvida, realmente é isso? Não é? Não importa, né? O importante é buscar ele, que ele vai trazer a resposta. Eu falo assim, você entrou num ponto que é interessante, né? Em Coríntios falam assim que a maior causa das pessoas não fluírem nos dons é a ignorância, o fato de não conhecer a respeito dos dons, né? Sim. Você falou um negócio que eu acho interessante, eu até vou entrar nesse assunto, que é a respeito do falar em línguas, que eles falam assim, mas como é que ser batizado no Espírito Santo é falar em línguas, né? Não, uma das manifestações, né, que sempre aparece de imediato na manifestação, na questão do batismo do Espírito Santo, já é o falar em línguas, que quando acontece o batismo, né, tem pessoas que choram, né, recebem um amor de Deus e tal, mas a manifestação mesmo a primeira ali é orar em línguas, né? Que eu acredito que é para poder mostrar, é um sinal para mostrar que, tipo, foi batizado com o Espírito Santo, né? Mas você entrou num ponto que eu acho interessante, nas questões que as pessoas ficam, né? Mas será que isso... Eu sou batizado? Não sou batizado? Eu falo também quando a gente vai orar por alguém, eu sempre converso um tempo antes ali, e eu falo, você entende que o Espírito, ele toca no nosso espírito, né? Uhum. A Bíblia vai falando assim que o Espírito Santo, ele testifica ao nosso espírito. É que nem aceitar Jesus. Eu nunca vi Jesus. Eu acredito nele pela fé. Então, o Espírito Santo testificou no meu espírito a respeito de Jesus e fez eu crer nele, né? Uhum. Eu aceitei a Jesus e isso aumentou. Então, testificou no meu espírito. Eu falo que os dons é a mesma coisa. Então, eu sempre falo para a pessoa fala assim, mas pastor, eu não estou conseguindo, né? E às vezes a pessoa já recebeu
E ela acha que o Espírito Santo vai pegar a boca dela e mexer a boca dela sozinha. Né? Não é verdade? Com certeza. Eu falo que, de repente, os jovens estão nos assistindo aí e, de repente, tem a manifestação na hora do louvor, de repente, na hora do apelo que vai pra frente, fica... Ai, eu não sou batizado ainda no Espírito... De repente, a pessoa já é, só que ela não faz a parte dela, que é falar. Então, o Espírito Santo, ele testifica no teu espírito o que você tem que falar. Mas quem fala somos nós, né? É que nem a profecia. Eu falo que o Espírito Santo, ele vem e testifica no meu espírito a respeito de alguém. E eu faço a minha parte de ir até a pessoa e liberar a profecia que foi testificada ao meu espírito, né? O que o Espírito Santo falou para mim. O orar em línguas é a mesma coisa, né? Então, às vezes eu falo pra pessoa, falo, ó, você precisa começar a falar. Eu tô orando pela pessoa ali, né? Falo, abre a sua boca, fale, porque ele tá ministrando ao teu espírito e ele vai te dar o que falar. E é você que fala, né? Com certeza. E eu acho interessante falar a respeito disso, porque às vezes a pessoa, ela já recebeu o dom, mas ela não está vendo isso acontecer. Por quê? Porque ela não está fazendo a parte dela. E a parte dela é falar, né? Exatamente. Da mesma maneira que a parte, quando o Espírito Santo me toca, de eu falar de Jesus para alguém, é ir falar de Jesus. Sim. De quando o Espírito Santo me toca, eu ir profetizar sobre alguém. Ou ir entregar a palavra de conhecimento sobre alguém. Tem a minha parte, né? Sim. E a mesma é. Então ela veio e já confirmou. O Espírito Santo já moveu ali. Foi como uma resposta clara de Deus, né? Eu precisava... E assim, na minha vida eu sempre precisei muito da resposta de Deus. Eu sempre busquei muito a resposta de Deus. Em relação a chamado, em relação a propósito, ministério, tudo. Eu sempre busquei muito a voz de Deus, né? A Bíblia fala que a voz de Deus é como voz de muitas águas. Sim. Tem até uma analogia que o Luciano Subirá faz muito, que é sobre as cataratas, sobre as cachoeiras, né? Quando você está debaixo de uma cachoeira, você não consegue conversar com a pessoa que está do seu lado, mas quando você está distante dela, aqui nós estamos distante de uma cachoeira, nós conversamos tranquilamente, né? Então, nós precisamos nos colocar debaixo dessas águas, debaixo dessa cachoeira que é a voz de Deus, para poder fluir pessoalmente, ministerialmente, em tudo, né? Eu tenho acompanhado isso na minha vida, né? Vivo por isso. E tudo que eu tenho vivido até aqui, né, em relação a chamado, está relacionado à voz de Deus, né? Ao que ele me falou, ao que ele testificou, ao que ele muitas vezes falou claramente, né? E eu sabia a direção que eu tinha que tomar ali. Eu acho outra coisa que eu acho que é importante falar, a Bíblia fala pra gente buscar por esses dons, né? Sim. E eu falo, como é que a gente busca isso? Você busca num tempo sozinho entre você e... Por exemplo, eu sempre achei lindo a questão da palavra de conhecimento, que era ser usado para poder entregar uma palavra para alguém, né? Sempre achei lindo. E eu lembro que no começo da minha conversão sempre tinha aquela coisa que me, né, de entender que o Espírito Santo estava falando comigo, eu deveria falar algo para alguém. Mas eu lembro que por muitos anos eu só orei. E eu falava para Deus, falei, Deus, desenvolve esse dom em mim, né? Eu quero esse dom. E isso foi aumentando à medida que eu fui pedindo. Então, às vezes, as pessoas ficam tipo, eu não tenho. E a Bíblia fala para você buscar por esse dom. Né? A mesma coisa é o batismo do falar em línguas, né? Falar em línguas. Você busca, né? Eu falo que a interpretação de línguas é o mesmo dom do falar em línguas, mas poucas pessoas se interessam por esse tipo de coisa, né? De tipo, não, eu quero esse dom de interpretação de línguas, né? Sim. E as pessoas não entendem a questão do ministério do Espírito Santo sobre a igreja, né? Que é ativar os dons sobre a igreja. É um presente do Espírito Santo, é uma capacitação, né? Para anunciar a Jesus, né? Para falar de Jesus. Eu falo assim que falta, eu acredito assim, que falta a igreja entender sobre isso, essa questão da busca, né? A gente falou sobre a vigília, eu falo quantas pessoas que tiveram experiências assim, os nossos pais na fé, né? Que eu falo que são os nossos pastores hoje, que falam que na rua, isso eu escutei da boca deles, falando assim, ó, a gente entrava naquela estrada, né? Que hoje lá é tudo asfaltado, mas entrava na estrada de terra e vinha uma luz sobre nós e essa luz ia nos conduzindo até dentro da mata. Cara, eu nunca tive esse tipo de experiência. Para mim, eu nunca passei por isso. Só que eu ouvi, você sabe que é real, porque aquilo vem com autoridade dentro da gente, né? E fala, isso nos conduzia. Eu lembro de ouvir situações ali onde o pastor falando assim, que estava buscando, ele olhou para o céu
e ele viu um ponto de luz e falou, isso aqui não é uma estrela. Isso aqui é algo de Deus. E eles deram as mãos ali, começaram a orar. E desceu um anjo no meio deles. Meu Deus. E foi algo muito poderoso ali, né? E trouxe uma mensagem para eles ali que foi algo muito poderoso. Então, tipo assim, são experiências que eu acredito que se a igreja, ela buscar e você deixar o Espírito Santo conduzir, né? Isso vai aumentar e vai crescer. Nós fizemos um culto quarta, que na hora da oração da fé, a gente tem um período de louvor, mas na hora do momento da fé ainda tinha a oferta e a palavra. E na hora da oração da fé nós oramos, eu estava orando, depois eu falei pro Anderson, Anderson, eu senti de eu e você orar lá em cima, pastor Anderson, tá? Eu e você orar ali na oração da fé, vamos gastar um tempo orando. E a gente começou a orar lá em cima, e na hora que eu olhei para a primeira fileira de cadeira, tinha 2 crianças, elas já estavam caídas no chão chorando. Meu Deus. De repente, uma jovem do lado e ela caiu também. E na hora eu entendi que não era para parar. Parece que o Espírito Santo ele vem quebrando protocolos dentro da igreja, né? Sim. Tipo, eu vou fazer algo diferente hoje. E eu senti que não tinha que ter oferta, não tinha que ter palavra, não tinha que ter nada, era deixar fluir. E quarta-feira agora nós fomos impactados por um mover de Deus, nós apagamos a luz e ficamos 1 hora ali numa dimensão espiritual adorando o Senhor, algo muito poderoso. Por quê? Porque eu tenho percebido que o Espírito Santo tem gerado essa sede, e eu falo que tudo é por Ele. Que é Ele que nos batiza com amor, é Ele que nos ensina a adorar, é Ele que causa essa busca. E tem gerado isso é legal, né? Para que a igreja possa entender que o Espírito Santo está querendo nos envolver de certa maneira e nos conduzir. Então, você está falando de experiência, eu acho importante a gente estar falando sobre isso. Muito bom, muito bom. É importante deixar o Espírito Santo fluir mesmo, ele fazer, às vezes... Um problema que muitas vezes nós temos é tentar colocar Jesus na caixinha ali. Falar, não, esse aqui é o padrão, tem que ser dessa forma. A gente tem que deixar ele fazer as coisas acontecerem questão ali. De horário, né? De horário. Às vezes, tem vezes que o horário do Espírito Santo é outro, é diferente do nosso. E a gente vai ter que deixar a coisa acontecer, né? Então, nós temos que entender isso, interpretar isso, né? Conseguir compreender esse agir do Espírito Santo. Hoje você é pastor. Sim. E já é líder dos jovens já há quantos anos já? Eu tô no 6º ano, faz 5 anos completos, né? Tô no 6º ano de liderança de jovens. Desde 2018. Dentro de tudo isso, você lembra quando Deus te chamou para poder liderar os jovens? Como é que foi isso? Que legal, que é uma boa pergunta. Na verdade, assim, eu vou começar até um pouquinho atrás disso, né? Vou um pouquinho além aí na resposta. Eu lembro... Primeiro, quando Deus me chamou para o pastoreado, né? Quando Deus me chamou para ser pastor. Em 2014, eu passei 15 dias em Belo Horizonte, no PDI, era o Projeto Desperta Igreja, lá da Missão Despertar. Foram dias, assim, um seminário muito intenso, né? As palavras muito longas, muitas palavras em 15 dias. Então, eu voltei cheio do Espírito Santo e voltei com um anseio. O meu anseio era, eu quero saber... o meu chamado, porque isso eu não tinha tido essa resposta ainda. Quero saber qual é o meu chamado, quero saber qual é o propósito que Deus tem para minha vida. Então eu voltei com isso. Você não exercia nada a respeito de ministério? Em 2014 eu era apenas um frequentante de igreja. Era firme, participava de tudo, só que não tinha nenhum ministério ativo até o momento, né? Ajudava em tudo, mas não tinha um ministério que eu falava assim, esse aqui é o que eu me encaixo, é o que eu tô dentro, né? Então... eu cheguei com essa preocupação no coração. Senhor, eu preciso saber qual é o meu chamado, né? E em 2014 eu fazia um estágio na Caixa, já fazia 1 ano e meio que eu fazia um estágio na Caixa Econômica, né? Em determinado momento eu saí da Caixa, lá terminava 3h30 meu serviço, ia embora. Saí da Caixa, passei na casa da minha avó, que é logo na rua principal aqui da cidade. Eu entrei num quarto vazio da casa da minha avó e comecei a orar e falei, Jesus, eu lembro como se fosse hoje, eu falei, Jesus, eu preciso saber o meu chamado. Eu preciso saber que direção tomar daqui para frente. Eu preciso saber qual que é o propósito que o Senhor tem para minha vida. E eu fiz uma oração ali fervorosa, com os olhos cheios de lágrimas, né? Ok, saí do quarto.
E naquele momento eu pensei assim, bom, eu preciso agora cortar o cabelo, né? E meu cabelo tava bem curto, porque nós tínhamos feito um propósito lá em Belo Horizonte de raspar a cabeça, não tava crescendo assim só mais os lados, eu queria fazer só um ajuste. Falei, eu preciso cortar meu cabelo. Assim que eu saí do quarto, eu pensei isso. E então eu atravessei a rua e fui em um barbeiro ali próximo, que é o Ricardo Micheli. Entrei ali no salão do Ricardo. E foi a única vez que eu entrei no salão do Ricardo, né? Nem antes, nem depois. Eu pensei que você vai falar, velho. Não perde teu raciocínio, não, mas a gente tava conversando aqui esses dias. Sim. E ele falou assim, ó, você liberou uma profecia sobre meu irmão. Ah, que bom. Aí ele ficou até, né? Sim. Mas pode continuar, eu até sei. Eu falei assim, ó, eu falo como é que é as coisas, né? Nós tava falando isso, acho que deve fazer o quê? Uma semana e meia atrás. Nossa, que bacana. E aí a gente entrou nesse assunto. Que legal, que legal. E eu tinha acabado de perguntar pra Jesus. O Ricardo não era o meu barbeiro oficial, né? Foi a primeira vez que eu entrei lá. Só entrei pela proximidade com a casa da minha avó. Entrei ali, né? E o Ricardo sempre muito brincalhão. Fazendo piada pra lá, piada pra cá. E fazendo as brincadeiras dele. Pra quem conhece, ele é muito brincalhão. E ele cortando o meu cabelo aqui nas laterais e fazendo brincadeiras. E fazendo piadas. Mas em determinado momento ele para, e fica sério, os olhos dele enchem de lágrima, ele olha no espelho e fala assim pra mim, pelo espelho, ele olha nos meus olhos e fala assim... Um dia você e o teu irmão serão ordenados a pastores e eu estarei lá para ver. Olha só. E eu tive a certeza de que era a resposta de Deus, porque era o que eu acabei de perguntar antes de atravessar a rua e ir até o salão. Eu tive certeza. Na hora eu fiquei meio espantado, enchi meus olhos de lágrima também, fiquei quieto, emudeci, não falei nada para ele, né? Aí ele continuou a cortar meu cabelo como se nada tivesse acontecido. Não, o interessante é que não é a gente conhece o Ricardo faz muitos anos, né? Não é o perfil dele de ficar, tipo assim, liberando profecia, né? E ele fala muito de Bíblia, a gente senta, muito intelectual, ele lê muito, né? Eu falo assim que ele nos ensina muito. Eu gosto de sentar com ele, porque ele ensina muito o conhecimento que ele tem, das coisas que ele tem. Eu tô falando que porque é totalmente do avesso, né? Da questão... e ele ter feito isso, você entendeu que era Deus ali, e até porque cumpriu, né? A profecia é essa, quando ela é lançada, ela se cumpre, né? Ela se cumpre. E foi realmente assim, casou perfeitamente. Por que eu falo que casou? O assunto que eu e ele estava tendo antes dele lançar essa profecia era totalmente contrário, era brincadeiras, piadas. E quando ele fica sério e olha nos meus olhos e fala isso, eu falei assim, bom, essa resposta aí Deus atravessou ele. Essa resposta não tem nada a ver com a conversa que eu estava tendo com ele. A gente não estava nem falando de Deus, de Bíblia, de nada. Essa resposta... É uma resposta que Deus está dando à minha pergunta que eu acabei de fazer ali atrás. Então, eu tive a certeza. Era uma resposta fora do contexto da minha conversa com ele, entendeu? Mas estava muito dentro do contexto da minha conversa com Deus. Na hora eu tive certeza que era Deus me respondendo. E aí, eu falei, bom, Deus me respondeu, saí dali... Feliz da vida. Convicto daquilo que Deus tinha pra você. Convicto do que Deus tinha pra mim. Feliz porque ele me respondeu. E sempre que ele me responde, eu fico muito feliz. Eu falei, bom, Deus me respondeu, ele me ouve, né? E dali, na semana seguinte, eu já fui atrás de começar a teologia com a pastora Janete. Falei, vou fazer teologia. Já comecei a dar célula, umas 2 semanas depois. Vou dar célula agora que eu preciso cuidar de vidas. É isso, né? Tipo, você começou a dar uma resposta em cima da profecia. Você começou a caminhar nessa palavra, né? Exatamente. Tipo, eu falo que Deus não chama quem tá à toa, né? Exatamente. Você foi procurar, tipo, não, eu preciso estudar. Se eu vou ser pastor, eu preciso conhecer a Bíblia, Perfeito. Né? Perfeito. Eu saí dali com a certeza, assim, que eu precisava me preparar. Eu falei, bom, ele me respondeu, agora eu preciso dar uma resposta à resposta dele, a resposta de Deus. Então eu comecei, fui fazer teologia, fiz todo tipo de curso na igreja, curso de missão eu entrava, tudo que abria eu entrava. Comecei a dar célula, comecei a cuidar de vidas, aí depois entrei para a faculdade, foi um período ali bem apertado, dava célula de domingo, a gente começou a dar célula na faculdade também, e a gente começou trabalho para todo lado. Mas assim, a ideia era assim, eu precisava começar aquilo que Deus me chamou para fazer, eu precisava dar uma resposta para ele, né? E eu dei essa resposta, e daquele dia em diante, eu nunca mais pisei no salão do Ricardo, né? Eu nunca mais fui lá cortar o cabelo lá. Pra receber só entrei para receber a profecia.
E nesse período de 2014 para cá, já dá 9 anos aí, estamos caminhando pro 10º ano já, né? São 9 anos de lá para cá. E nesses 9 anos eu não fui no salão do Ricardo. Eu cheguei a comentar com o Lucas sobre... foi ele que comentou sobre essa profecia. Com ele ali. Cheguei a comentar com o Lucas, né, sobre isso. Em alguns momentos, uma palavra ou outra, eu contava essa história meio que nas entrelinhas, sem falar exatamente qual era o chamado, qual era o propósito, quem era o barbeiro, eu não falava nada, né? Só falava do meu chamado, porque também não é legal. Eu sei que eu vou ser pastor, eu vou sair falando por aí, né? Eu vou ser pastor e tal. Achei que não ia ser muito legal. Mas 9 anos depois, aí eu fiquei sabendo que eu seria ordenado a pastor. E então... eu fui lá no salão, né? Na verdade, eu mandei um áudio primeiro pro Ricardo, contando essa história, né? E ele falou assim, cara... É assim, o que eu tenho pra te dizer é que eu não lembro falou, disso. Tipo, Ele falou, eu não lembro disso. Ele falou, eu não lembro disso. E pra falar a verdade, eu sou muito cético. Eu não sou um cara de profecias. Mas eu tenho certeza que Deus falou. Ele falou assim, eu não lembro, mas eu tenho certeza que foi Deus mesmo. Até porque não é só você, né? O teu irmão, a profecia foi pra você e teu irmão. E hoje vocês dois são pastores, A gente tem que ser ordenado juntos. Meu irmão ou eu, a gente poderia ter sido ordenado em datas diferentes, em tempos diferentes. Mas nós fomos ordenados juntos e o Ricardo tava lá. Olha que legal. Assistindo a nossa ordenação pastoral, né? Então, a profecia, ela se cumpriu nos mínimos detalhes. Na risca, né? E quando eu falei pro Ricardo, depois sim, eu fui lá, cortei o cabelo Cortei o cabelo lá, né? Fui lá, 9 anos depois. Mas nesse período eu nem queria ver ele, porque eu tive tanta certeza que a resposta era de Deus que eu não queria nem que ele lembrasse disso. Eu falei que, bom... De repente eu volto lá, ele vira e fala, aquilo que eu falei, eu não sei se era isso. Exatamente. Então, eu fiquei assim, esses 9 anos eu não ia lá, não apareci lá. Pouco eu falei com ele nesse período e só procurei ele depois que eu tive certeza que eu ia ser ordenado. Claro que eu tinha já essa convicção no meu coração, mas depois que eu tive a data, que eu tive a confirmação dessa data, que seria eu e o Lucas juntos. Então, foi aí onde eu procurei ele e contei essa história para ele, né? Então, a questão do meu chamado pastoral, né? Ela começou dessa forma, também ouvindo a voz de Deus. Aí entra naquele lance da cachoeira novamente. Eu preciso me colocar debaixo das águas, eu preciso me colocar debaixo da voz de Deus, né? E isso foi em 2014, quando Deus me respondeu dessa forma. Então, nós começamos esse preparativo, comecei a me preparar, comecei a fazer, comecei a agir, a orar mais, a preparar a palavra em casa, mesmo sem ter para quem pregar muitas vezes, né? E em 2018, que num período de transição, né, na saída da antiga liderança da Tribos, da rede de jovens, onde inicialmente começou ali uma liderança compartilhada com todo o time de liderança ali. Eu já fazia parte do time de liderança, né? Era um time ali de 14, 15 pessoas. E assim, para falar a verdade, nas reuniões eu era o que menos falava, eu era o mais quieto ali das reuniões. Teve uma votação, algo do tipo assim, ou não? Teve sim, porque começou a liderança compartilhada e assim, não deu muito certo porque não tinha exatamente... Era um cão que tem muito dono, né? Não dava muito certo. Então, aquela liderança compartilhada não deu muito certo e teve algumas confusões, alguns conflitos, né? E eu lembro que o pastor Jefferson, muito prático, ele entrou no grupo da Tribos, lá no WhatsApp, e colocou assim, eu sou o líder da Tribos, ele colocou, né? Se tiver que escolher um co-líder, quem vocês escolheriam? Votem e me mandem no PV. E nessa votação, jamais que eu imaginava que eu seria escolhido, né? Que eu seria votado. Eu não imaginava mesmo. E nessa votação... Você? Eu não votei em mim. Eu não votei em mim. Mas na ocasião, passado ali 1 ou 2 semanas, eu não lembro agora, o pastor jogou, antes de falar comigo, jogou lá no grupo. Samuel Mataus é o co-líder da Tribos. Colocou lá, né? E depois ele mandou para mim no PV, votaram em você foi o mais votado, você aceita, você topa, né? Eu fiquei alguns 5 minutinhos ali meio em choque, porque eu sabia que ia ser um trabalho pesado, né? E eu respondi ele e falei, top, eu aceito, né? E na primeira conversa que nós tivemos em relação a Tribos, o pastor falou assim, eu falei que eu era o líder, você era o co-líder, mas na verdade você que é o líder, tá? Se vira aí. E já jogou a bomba nas minhas mãos, né? E saiu do grupo. Basicamente isso. Então, assim, basicamente, nós tivemos... Foi dessa forma, dessa forma prática aí, o modelo Jefferson de fazer as coisas, né?
Mas assim, eu tive certeza também que era Deus encaminhando as coisas, porque eu mesmo não acreditava que eu seria o mais votado, né? Eu lembro nessa época em si, eu lembro quando tudo isso estava acontecendo, né? Tendo essa troca, né? Tava promovendo os antigos líderes da rede de jovens, né? E trazendo os mais novos ali, né? Que eu acredito que é o que acontece, né? Em outros ministérios do mesmo jeito. Natural. E eu lembro dessa questão Tava naquela coisa de se achar ainda um líder, né? E eu tive um sonho. Eu não sei se compartilhei contigo, mas eu tive um sonho que a gente tava aqui no fundo, no administrativo, e eu chegava, tava tendo uma adoração ali. E eu lembro que eu chegava para falar com você. E eu nem tinha contato contigo no sonho. Parecia que eu te conhecia muito bem. E eu ia conversando com você. Conforme eu falava com você, e tava rolando um culto, né? Só que, tipo assim, tava rolando um culto e tinha poucas pessoas. Era tipo gato pingado, né? Tinham poucas pessoas ali, a pessoa que tava fazendo a adoração ali e tal. E você tava ali. E conforme eu ia falando contigo, iam saindo Samuéis de você. Meu Deus. Saía do lado. Era igual você. Sim. Aí eu conversava contigo, estranhamente, eu continuava conversando contigo no sonho, e de repente saía outro. Meu Deus. De repente saía um de trás de você. E aquele local foram se enchendo de Samuéis. Meu Deus desse do céu. jeito. E eu lembro que o teu irmão aparecia, o Lucas. E o Lucas ia te ajudando, né? Sim. Na questão do culto ali. E eu lembro que eu fiquei olhando para aquilo na hora que a sala foi se enchendo, né? De vários Samuéis ali. E eu acordei e o Espírito Santo falou para mim, né? Falou assim, existe ele é um líder, existe uma unção de multiplicação sobre ele. Eu vou gerar muitas pessoas com o coração como o coração dele. Meu Deus. Eu lembro que eu nunca esqueci disso aí. Eu tenho esse sonho até hoje. É algo que não se apaga, sabe? Não é aquela coisa que você tem que lembrar para saber como era o sonho. Eu lembro que isso acontecendo. E eu lembro que quando começou essa questão, eu já sabia. Eu falei, eu tenho convicção que é ele. Eu sei que o Senhor vai promover ele ali, o Senhor já o escolheu, porque por conta da convicção do sonho. E eu lembro de ter comentado com o Jefferson depois, né? Ele falou assim, escolheram o Samuel. Eu te perguntei da votação, foi de propósito pra você falar. Sim. Mas ele falou assim, que escolheram ele. E eu falei, Jefferson, eu vi ele e o irmão dele. E ele falou assim, com certeza o irmão dele vai ser uma peça aí pra esse tipo de coisa. E eu falei, né? E ele pegou e falou assim, ele falou, eu também senti, foi uma confirmação de Deus, quis fazer isso, porque foi uma confirmação de Deus. Porque quando Deus, ele nos promove, eu sempre vi desse jeito. Há uma aceitação da parte das pessoas, e é o Espírito Santo que gera isso, né? Por isso que eu falo que a pessoa não precisa se esforçar para esse tipo de coisa. Há uma aceitação, né? Eu falo que conforme Deus... A Bíblia nos ensina que as mulheres gritavam por Saul, né? Que Saul era reverenciado ali. Quando Deus está promovendo Davi, elas gritam, né? Saul mata 1000, mas Davi mata 10.000, né? Já está promovendo Davi. E isso é algo de Deus. É algo do Espírito Santo, né? Eu falo que o maior medo de Saul era ser aceito, perder a aceitação das pessoas. E desde o início, né? Tanto que ele se escondia. Né? Ele se escondia, e eu falo assim, que tem aquela passagem onde o profeta vai atrás dele e ele popou a Agag ali, né? Sim. E ali o profeta tá falando assim, o Senhor te rejeitou pelo que você fez, ele foi desobediente, popou o rei ali, né? E ele dá as costas pro rei, e o rei puxa e rasga a orla do manto do profeta. Ele vira e fala, porque você fez, o Senhor tá rasgando o reino de ti hoje, né? E ele vira e fala assim, me honra mais uma vez diante dos homens. Isso é interessante. Era a preocupação dele, Era né? a preocupação dele, né? E no final, ali, ele tá passando por aquilo que ele mais temia, né? Por quê? Enquanto as mulheres falam assim, falavam para ele que ele... Saul matava 1000, mas Davi matava 10.000... O maior medo dele está aparecendo ali, que era ser honrado diante dos homens, né? Sim. Então eu falo que uma pessoa que ela tem o coração segundo o coração de Deus, não é uma pessoa que não falha, não é uma pessoa que não erra. Davi também errou, falhou, mas é aquela pessoa que se arrepende, que busca a essência, né? E tá sempre procurando se consertar. E existe uma aceitação.
que eu sempre vi dessa forma. Você não precisa fazer nada para se promover. Você só continua trabalhando, continua caminhando naquilo que o Senhor te deu, e algo vai acontecendo, né? Sim. Então, eu entendi. Foi uma confirmação naquela época. Eu falei assim, ó, é de Deus, porque eu sei aquilo que Deus me mostrou. E aí vem a confirmação através das pessoas ali, né? Era de Deus algo que estava acontecendo na tua vida. Era realmente. E essa aceitação, né? Principalmente, assim, do público ali, das pessoas, né? Dos membros, foi muito interessante. Claro que nós tivemos lutas também, principalmente... Eu creio que era um tempo que Deus estava renovando mesmo, renovando o time de líderes mesmo. Nós tínhamos uma liderança grande que naquele período de transição, basicamente se desmontou, né? E a minha preocupação na época era, bom... onde estão os líderes, né? Quem vai nos ajudar com isso, né? Mas à medida que pessoas saíram do time de liderança, tantas outras pessoas foram levantadas, né? Como líderes, né? E hoje o que era uma grande preocupação lá atrás, que era quem vai ajudar, Até como eu vou liderar agora, como né? Porque, tipo assim, ó, eu vou ter que liderar aqueles que também entraram na votação, né? Pra, tipo, como que eu faço isso? Se eu falar alguma coisa aqui, eles vão achar que eu tô me achando, algo do tipo, Exatamente, né? exatamente. Tem todo esse cuidado. E ficou assim, na época ficou até pelo menos naquele curto período ali, ficou... que nós compartilhamos uma liderança inicialmente, antes dessa votação, né? Então, teve uma liderança compartilhada ali, todo mundo era líder. Então, um ponto que ficou era essa mentalidade da democracia total, né? E eu ficava, meu Deus, agora como que eu vou inverter isso? Eu vou mostrar pro pessoal que nós precisamos ter uma direção mais clara, algo mais específico, né? Seguir um propósito ali em unidade, né? Que a preocupação era em relação à liderança compartilhada, né? O rapaz que era muito voltado para intercessão queria uma tribo só de intercessão, que era voltado para o evangelismo queria uma tribo só de evangelismo, outro que era... E cada um queria uma parte do bolo. E então... eu tive que começar a trabalhar nisso e mudar essa mentalidade, né? Mostrar que a gente precisava, na verdade, seguir um propósito em comum para alcançar vidas, né? Trazer essa ideia de que a Tribos não era um clube social, não era um lugar para a gente somente se sentir bem, que um ministério sem propósito, ele não caminha muito longe, ou ele se torna apenas um clube ali, um lugar para as pessoas se verem, né? E bater um papo. Então, a gente precisava ter um propósito em comum. E hoje tá uma bênção o ministério aí, né? A Rede Jovens. Nossa. Fala, tem muitos jovens novos chegando, né? Sim. A equipe tem feito um ótimo trabalho aí, os jovens, né? Sim, realmente é sempre muita gente nova chegando. Eu dou graças a Deus aí pela equipe que nós temos. Nós temos um time muito bom, né? Hoje nós voltamos aí com uma estaca aí de 14, 15 líderes junto comigo, né? E são pessoas, assim, comprometidas demais. Pessoas que... Nós temos, eu falo, 15 líderes, 15 pregadores. Pessoas que têm condição de pregar, entendeu? Tanto que esse ano, o trabalho, esse ano foi bem assim, colocar o nosso pessoal para estar pregando sempre. Eu coloquei muito o nosso pessoal para pregar, né? Uma coisa que eu acho... Eu tenho presenciado isso como líder também, e eu acredito que você que lidera também deve estar vendo isso. Você percebeu que um tempo para cá, hoje as pessoas, os líderes, né, não têm visto mais a obra de Deus, tipo, algo cansativo, como um fardo, tipo, nossa, de novo, cara, eu vou ter que fazer isso de novo, vai dar trabalho. Mas tem sido algo prazeroso. Você chegou a perceber isso, né? Algo que parece que tem algo movendo, que é muito intenso, né? Nos líderes, né? Com os jovens ali. Que eu sei porque a gente organiza os encontros, né? A maioria são líderes que me ajudam. E você fala, ó, eu preciso de ajuda de vocês, logo eles se prontificam aí para poder fazer. Você tem percebido isso também? Com certeza, completamente. O que nós vemos e o que dá essa gratificação realmente é esse prazer do pessoal de fazer, de trabalhar, de agir, não importa o que é necessário ali, eles estão para comprar a ideia mesmo, né? Compram muito a ideia. Não é só aquela questão de ter que trabalhar, é aquela questão tipo, eu tô com fome e sede de receber. Exatamente. Né? Porque eu falo que passa da questão do serviço. Eu lembro quando a gente começou, vocês iriam fazer
é que chama o evento dos jovens? Agora me fugiu. Quebrantados? O Quebrantados. Eu ia falar do Quebrantados. Então não perde o raciocínio não, pra você continuar. Falou, eu ia falar. Eu lembro que quando alguns jovens estão aí, né? Estão trabalhando aí, alguns são pastores que te ajudam, né? Na questão do Quebrantados. E eu lembro que não é só a questão de, tipo, o trabalho. É, tipo... Todo cuidado com o som, todo cuidado com a iluminação, todo cuidado com a logística, né? O lugar, tudo. Mas é o cuidado espiritual. Tipo, eu lembro que eles... pastor, você vai ajudar a gente? Qual que é o propósito? A gente vai ficar 3 dias sem comer nada. O jejum era um jejum total de 3 dias. E eu falei, não, eu topo, né? Eu já tava pregando isso pra eles, né? Pra eles comprar ideia. Eu falei, não, eu topo. Tô nessa, né? E até porque eu ia pregar também. Falei, não, tô junto, eu topo, vamos fazer. Então eu falo assim, vai além da questão do trabalho. Tipo, vai ser pesado, um final de semana todo. É a questão de tipo, não, eu quero viver o que Deus vai derramar. Eu quero receber do que Deus vai derramar. Então, essa é a expectativa. Eu falo que eu passei por esse tempo onde... E eu não sou hipócrita de falar que eu não vivi isso. Eu vivi um tempo da minha vida onde eu não queria participar de nada. Eu tinha desculpa pra tudo. Eu não queria, tipo, nossa, mais um final de semana vai ser pesado. Queria ficar em casa. Queria ficar com a esposa, né? Eu vivi esse tempo na minha vida onde, tipo, a obra de Deus tinha se tornado um fardo pra mim. E hoje, Deus conhece meu coração, não tô fazendo aqui para aparecer, mas existe uma vontade, um anseio de querer fazer as coisas pro Senhor, trabalhar e ver Deus fazendo, derramando não só na vida das pessoas, quanto também na minha vida e sentir ali, né? Participar daquilo e sentir. Eu falo que tem sido muito mais intenso a questão dos eventos de jovens, né? Dos seminários, os encontros, né? Graças a Deus a gente vai para um outro encontro no final do ano, porque a gente tem visto mais pessoas que estão chegando. Você tem percebido isso também no meio? Você tem passado por isso? Eu tenho sim. Vai até interessante você citar o Quebrantados, que é basicamente a visão que normalmente nas reuniões, quando a gente vai começar a organizar o Quebrantados, né? Normalmente eu tento até passar essa visão para o pessoal. Eu falo, bom, Quebrantados, nós vamos preparar um evento, nós vamos elaborar um evento, né? Mas eu quero que vocês recebam. E já fizemos 4 quebrantados, se eu não me engano. Todos os quebrantados, né? Agora falando por mim, particularmente falando, eu sempre recebi muito. Eu sempre fiquei lá, escutei a palavra. Então, a gente sempre monta algumas escalas ali, um pouco maiores, né? Pra todo mundo tá escutando palavra também. Tá sentando na cadeira, tá escutando palavra, tá recebendo, tá sendo ministrado, né? Então, a gente vai para ministrar, mas vai para ser ministrado também. Essa questão de dar, né? Porque a palavra fala que quanto mais nós damos, mais nós temos, né? Aquele que muito retém, até o que tem lhe será tirado. É verdade. Então, a ideia nós entregamos tudo, mas nós recebemos mais do que nós tínhamos inicialmente. Se você pega aí o texto da multiplicação dos pães e dos peixes, quando os discípulos distribuem os pães e os peixes, né, que eram 5 pães e 2 peixes ali, a Bíblia fala que eles alimentaram uma multidão extrema, se eu não me engano, 5.000 homens, sem considerar as mulheres e as crianças, mas eles voltam com 12 cestos cheios. E nós temos aí 12 discípulos, né? Então, eles não tinham nenhum cesto inicialmente. Começaram a distribuir e voltam com 12 cestos cheios. Cada um deles voltou cheio. Então, o distribuir, o entregar, ele tá ligado ao receber. Vem com receber em abundância, né? Em abundância. Tipo, porque era um pouco aquilo que tinha chegado, mas agora é muito aquilo que sobrou, né? Exatamente. Exatamente. Então, a gente tenta manter essa consciência, essa mentalidade, que eu não tô indo pro Quebrantado só para trabalhar. Eu como líder, eu tô indo para receber também. E sento ali, escuto a palavra e me movo junto com o pessoal, me derramo ali, me ajoelho, me entrego, porque não dá para ficar só. Eu preciso entender o mover de Deus e estar experimentando desse mover. Eu não posso estar a par desse mover, não posso estar por fora. Eu ia te perguntar, já existe um planejamento para esse ano? Porque o ano passado fez na escola. Sim.
teve tanto... Esse último agora é algo que tem crescido, né? Na questão de, tipo, aparecer. Deus está promovendo esse evento de jovens, né? Tá aparecendo, tá gritando muito na região. Muitas igrejas da região vêm, mandam os seus jovens para cá, né? Para passar esse final de semana aqui. O Jason, né? O Jason Lee Jones esteve aí ministrando no último. Tem um planejamento para esse ano e, tipo, você já tá pensando, tipo, em algo maior? Porque, pelo que eu percebi, tá ficando pequeno, né? Você tem pensado já nisso? O Espírito Santo tá te dando direções a respeito disso? Como é que você vai fazer? Porque o evento tá crescendo, né? É algo que Deus tá promovendo. Tem vindo muitas pessoas. Você tem pensado em algo aí, planejado em algo? Realmente, o último Quebrantados, o boom que deu foi muito grande, né? A estrutura ficou até pequena pela quantidade de pessoas, né? Então, assim, nós vimos que o evento realmente saiu, né? Debaixo dos cobertores, né? O senhor colocou a candeia em cima do armário ali. Então, realmente, nós temos pensado nisso. Já ao início de um planejamento, nós temos uma reunião agora essa semana, no sábado, mesmo após o culto, né? Uma reunião para definir alguns pontos. Local a gente não vai divulgar inicialmente, mas agora a partir de julho já tem a divulgação, já vamos passar a divulgar o Quebrantados. Legal. A partir de julho já com uma antecedência, para o pessoal se preparar, para a gente conseguir sentir o evento também, sentir a quantidade de pessoas que vêm, a quantidade, o que a gente vai ter para esse ano, né? Mas inicialmente a gente não vai nem divulgar o local. Justamente assim. É um local diferente. Talvez seja o mesmo local, depende. Tá, se a gente conseguir, talvez, fazer um trabalho ali, aumentar alguma coisa, colocar alguma tenda, alguma coisa ali que possa aumentar, acho que cômodos mesmo, né? Talvez a gente mantenha o mesmo local, mas nós temos pensado e estudado outros locais, né? Eu falo que Brodowski é complicado para essas coisas, né? É complicado. É questão de ter algo maior. E eu vou te falar um sonho que eu tenho. Certo. Eu vou te compartilhar um sonho que eu tenho. De repente você vai falar que, tipo, eu nem sei ainda como isso vai acontecer, mas é algo que queima no meu coração. E eu queria fazer na recreativa da igreja. Meu Deus. Da recreativa da cidade, né? No 22. Sim. Toda vez que eu olho na questão de estrutura, eu acredito que seja muito maior que a igreja. Eu vejo... Toda vez que eu olho, eu vejo promovendo eventos da igreja ali dentro. Né? É algo no centro da cidade. Estou compartilhando. Quem estiver nos assistindo, ajuda a orar. Por favor. É um sonho meu fazer, tipo, uma cruzada de milagres ali. Sim. Tipo, o Hernani Santos vai estar com a gente aí, né? No final do mês. Ele vai estar, né, 2 dias aí com a gente. Vai ser num domingo e numa segunda. Mas eu fico imaginando uma cruzada de milagres no centro da cidade. Meu Deus. Recebendo, fazendo um evento ali, algo ali, né? É algo que queima no meu coração, porque eu vejo Deus expandindo as coisas e nós devemos ser ousados nesse tipo de coisa, né? E ousadia é o que eu gosto de... Tem que dar o primeiro passo ali. Eu gosto, é algo que eu gosto de sonhar, eu gosto de ver coisas maiores e isso queima no meu coração fazer algo ali, né? Seria tremendo. Seria algo assim, né? E em nome de Jesus, eu acredito que se Deus está gerando isso... eu acredito que ele é capaz de mover os céus aí para fazer acontecer. Eu penso assim, questão de aluguel, né? Com certeza. O aluguel não deve ser barato ali, né? Sim. Tem as questões de eventos que a cidade promove ali naquele lugar, né? Mas eu fico pensando ali em algo da igreja em si, um evento grande ali dentro. Quem estiver nos assistindo ajuda a orar, né? E fazer algo que venha, assim, aparecer. Porque eu falo assim, é o centro da cidade, muito fácil de trazer as pessoas, né? Atrair as pessoas. E eu tô crendo em algo poderoso, algo desse tipo. Perfeito, excelente. Vamos orar por isso e foi bom você compartilhar que eu acho que é muito válido a gente ir atrás e já conversar com o pessoal, já começar a plantar semente. Porque eu creio que para Deus é muito possível, né? Eu não tenho ideia ali de quantas pessoas, faz muitos anos, né, que eu não frequento ali.
Mas eu acredito que deve caber mais de 1.000 pessoas ali, não deve? Eu acredito também. Pelo O espaço salão ali. maior ali, né? Sim. Tem a boate em cima, né? Onde tinha as boates. Hoje não tem mais, mas antigamente tinha as festas ali, boates, essas coisas de final de semana. Hoje não tem mais, né? Mas sei que tem uma boate lá em cima, tem a cozinha lá atrás, né? Sim. Tem todo o local ali de estrutura de venda ali atrás. A estrutura é perfeita. Né? Então, né? É algo de se pensar, de repente. Com certeza. Eu não sei se é pra isso, pro Quebrantados, eu só falo assim, que toda vez que eu oro pra um evento da igreja naquele lugar. Seria algo Vamos tremendo. orar e ir atrás disso. Vamos ver como funciona. Tem expectativa de pessoas, pregadores, ou não? Não é legal divulgar isso ainda. Fala, não, por enquanto não, pastor. A gente tem alguns nomes aí em pauta, mas ainda não soltamos ainda, né? Até para pessoas que estão assistindo falar, poxa, meu nome tá lá na pauta, né? E depois não é dessa forma que vai ficar. Então, a gente prefere ainda reservar um pouquinho quem serão as pessoas, né? Quem virá. Mas já tem algumas pessoas em pauta, um grupo em pauta, né? O importante é que o Espírito Santo vai estar lá, né? Com certeza. Com certeza. Deixa eu... você crê num avivamento? Algo muito mais intenso? Eu creio. Eu creio muito, assim, que o avivamento... Primeiro, o avivamento é o próprio Jesus. Eu vejo o avivamento na pessoa de Jesus, né? Então, quando eu penso em avivamento... Eu sempre costumo pensar da seguinte forma. Primeiro, um pequeno avivamento. Um avivamento em mim. Como aconteceu contigo na questão de você se separar, né? Na questão você foi para Belo Horizonte, você se separou. Com certeza. Você veio com uma convicção, tipo, eu preciso entender qual é o meu propósito, qual é o meu chamado, né? Com certeza. São de pequenos avivamentos ali que a gente vai ter um grande avivamento. E eu creio, a pergunta que você está me fazendo é o grande avivamento, né? Eu creio nesse grande avivamento, onde os pequenos avivamentos, né? Onde as pessoas serão tomadas, né? Em uma grande proporção de pessoas e multidões de pessoas serão tomadas por esse mover. Nós teremos aí um avivamento histórico, eu creio nisso. Eu creio nisso para essa nação, eu oro por isso, né? Mas nós precisamos nos voltar cada vez mais para Deus, nos voltar cada vez mais para a presença de Deus, para Jesus, para a essência, né? Eu acho que um dos pontos, né? Quando eu olho a Bíblia falando sobre você ser como uma criança, né? Para poder entrar no reino dos céus, eu entendo que toda vez que o avivamento ele vem em mim, toda vez que eu estou conectado, toda vez que eu estou cheio da presença de Deus, um dos sinais é o meu quebrantamento. Sim. Então, esse quebrantamento, ele me volta à essência, que é ser como uma criança. Eu posso dizer com clareza que, apesar das poucas experiências, as experiências que mais me marcaram foram as experiências que eu tive quando criança. Eu ia tocar nesse ponto. E eu tô tocando de propósito, tá? Porque eu devo ter tocado nesse assunto uns 3 últimos podcasts aí. Sim. Você tem percebido algo diferente com as crianças? Com certeza, com certeza. Eu tô falando que eu tenho visto, né? Eu tenho visto, por exemplo, as crianças... o coração das crianças queima. Elas chegam a falar, meu coração tá queimando. Chorando ali e gritando e clamando pela presença de Deus. Eu tenho percebido. Você tem percebido isso também? Eu tenho percebido isso e eu fico maravilhado. Às vezes eu aprendo demais com as crianças, na verdade, né? Quando eu escuto uma criança falando que teve uma experiência, que ouviu Jesus, tem criança que tá escutando Jesus aí. Tem criança que tá vendo a face, que tá vendo... Ou que tá tendo uma experiência de fogo, né? Tomando o coração dela. Sim. Então, esse mover, eu creio que é um sinal de um avivamento. Mas por quê? Porque nós precisamos aprender com as crianças. Nós precisamos aprender com as crianças. O Quebrantados 2021... Eu lembro que a minha palavra foi a palavra no domingo de manhã, a primeira ou a segunda, não lembro. E o Quebrantados 2021, eu lembro que Deus me levou a aprender com 2 crianças que nós permitimos, crianças que eram abaixo ali da idade, né? Porque o Quebrantados é um evento para jovens, também adolescentes, e nós tínhamos ali 2 irmãos ali, um casalzinho, né? Sim. Um menino e uma menina que a mãe pediu para eu liberar eles, e eu falei, olha, se você for com eles, tá liberado. E ela foi com eles. E desde o primeiro dia, quando aquelas crianças
adoravam a Jesus com a intensidade que elas adoravam, né? Com a sinceridade que elas adoravam. E de repente a gente fala com adorar, de repente quem tá em casa vê uma criança quieta, de repente com a mão no coração. Não, eu presenciei, eu preguei lá, né? E eu presenciei uma criança que quando adora tá pulando, tá levantando as mãos, tá chorando, tá caindo de joelho. É algo assim, sobrenatural. Você vê algo movendo, né? Eu vi algo movendo nessas crianças, nesses irmãos ali, algo tremendo. Sim, com certeza. E eu lembro, assim, que era um período assim que eu tava cheio de coisas, né? Cheio de bem atarefado. Eu tava como Marta, né? Ao invés de estar como Maria, né? Cheio de tarefas, cheio de atividades e tal. E eu cheguei no Quebrantados e o Senhor me voltou os meus olhos para essas crianças e falou, olha lá, né? Aprende. E eu aprendia na adoração, aprendia no momento das palavras, aprendia no glória a Deus da criança, comecei a reaprender aquilo que eu experimentei lá atrás, né? E o Senhor... passou sexta, o Senhor falando comigo, passou sábado, o dia todo o Senhor falando comigo, e domingo o Senhor mexeu na palavra, a minha palavra era completamente diferente. E eu lembro que nessa palavra eu expus, né, toda a situação, eu expus como estava o meu coração quando nós... Falei, bom, o organizador do Quebrantado chegou assim, quebrado, né? Mas eu falei isso na palavra e eu lembro que um dos pontos foi que eu chamei esse casalzinho, essas duas crianças, esses irmãos, chamei eles lá na frente e eu falei assim, nós vamos liberar uma unção sobre vocês, mas essa unção, quem vai liberar são eles, e eu pedi para eles orarem por mim, né? Eles oraram por mim e nós liberamos essa unção para os demais. Porque eu entendi claramente, né, que para esse avivamento, esse grande avivamento acontecer, não basta eu só ser um pastor, não basta eu só ter a minha vida, meu padrão de vida com Deus. Eu preciso ser como uma criança, eu preciso ter a sinceridade na busca, na entrega com Jesus, como a de uma criança, porque essa sinceridade é que manifesta a glória de Deus. Eu lembro que quando eu era criancinha ainda, e eu entrava na igreja, quando meu pai e minha mãe me levavam para a igreja, uma das lembranças assim, que mais me marca é que eu entrava e eu conseguia enxergar uma fumaça de glória mesmo, um ambiente diferente na igreja, né? Já teve essa experiência? E era assim, sobrenatural, toda vez que eu entrava, tanto que eu tinha um desejo de ir pra igreja, né? Teve um dia lá que tava frio, meu pai se arrumando pra ir pra igreja, eu fui colocando a bermuda rapidinho, ele colocando a roupa, eu falei, eu quero ir pra igreja, né? Eu tinha um desejo ardente de ir pra igreja, porque o que eu visualizava lá, esse ambiente, essa fumaça, esse algo diferente, eu não vi em nenhum outro lugar. Então, assim, eu quero um grande avivamento? Eu quero. Mas, sabe, esse avivamento vai acontecer se a gente quebrantar o nosso coração. Amém. Esse avivamento vai acontecer se eu tiver a essência de uma criança. Se eu conseguir buscar Deus com a sinceridade de uma criança. Eu lembro que você tocou no assunto deles, né? Eu lembro que eles ficavam ali na frente, tinham outras crianças ali, né? Junto com eles. E eu lembro que no dia, eu acredito que a questão da consagração também, né? Era algo novo, mais intenso que eu estava vivendo. A questão do jejum, né? Que eu entrei com os jovens e tal. E eu lembro que eu estava ali pregando e eu estava sentindo um calor no meu corpo. Algo muito intenso. Então, tipo assim, eu suava além do normal, né? Eu percebi que era algo diferente. Isso aí foi muito claro. Eu tava ali, você tá pregando, você sabe quando é algo mais intenso que desce. E eu tava vivendo aquilo ali. E eu lembro que na hora que eu terminei, né, que a gente ministrou nas pessoas e tudo ali, e eu ministrei essas crianças também, né, elas receberam muito. Eu me retirei para um canto e sentei na cadeira, fui pegar a garrafinha de água que tava dentro da minha bolsa para poder beber. Porque eu tava suado mesmo e com sede ali, né? E na hora que eu abaixei a cabeça, tô mexendo assim, que eu subi a garrafa, eu olhei, tinha umas 4 crianças na minha frente. E ela tava lá, né? Esses irmãos, né? Sim. E eles virou e falou assim, tio, a gente quer mais. Meu Cara, Deus. E eu lembro que eu segurei pra não chorar. Nossa. E ela falou assim, tio, eu quero mais, né? E eu falei assim, Deus vai derramar mais, né? Eu vi a sede no coração daquelas crianças, né? Ia ter mais ministrações, eu falei...
pode ficar aguardando. Não, tio, eu quero mais. Eu falei, pode aguardar, Deus vai derramar mais. Eu tava esgotado, né? E eu falei pra elas, falei, não, espere, Deus vai começar uma próxima palavra ali e Deus vai derramar mais, né? Ela, amém, mas depois você ora pra gente. Eu falei, eu oro, né? E eu vi isso nas crianças. Eu tenho percebido algo muito intenso vindo. Quando eu falo a respeito de crianças, eu tenho visto, né, como o Espírito Santo ele vai trabalhando, ele vai movendo. Hoje, por exemplo, o Matheus, hoje é o pastor, né, Matheus Candius, né, que também fez parte da Igreja da Criança, né? O interessante é isso. Hoje ele dá aulas no período quando ele está em tempo integral aqui no horário dele, dá aulas, fornece aulas de graça, né? E à noite, né, que aí é o horário dele, ele pega aulas por fora para poder, né, ganhar algum dinheiro ali e também tá trabalhando. Mas o número de crianças que tem aprendido a tocar teclado, minhas filhas estão nesse número, né? Violão, teclado, bateria, baixo. E quando eu olho para isso, esses dias eu estava na hora do culto, no culto da manhã, e eu senti de entregar uma palavra pro pastor Jefferson, né? Nosso pastor. E eu virei para ele e falei assim, existe uma promessa que foi liberada, eu lembro do Espírito Santo falando, né? Foi liberada através de mim por louvor. E essa promessa vai vir através das crianças que estão surgindo, porque tem muitas. Demais. Ele tá formando muitos músicos, né? Algo muito assim, fora do normal. Meu Deus. Né? Muitas crianças que estão aprendendo a tocar violão, já estão tocando bateria, teclado, hoje o baixo, né? A guitarra, que a gente tem insistido com a guitarra, que eu amo guitarra. Então, estão gerando isso e na hora... o Espírito Santo começou a me mostrar, eu falei, cara, vai vir algo muito intenso, tem algo sendo preparado, né? Algo muito maior chegando, né? E isso meu coração queima, né? Na expectativa de poder ver tudo isso e participar de tudo isso. Com certeza. Com certeza. Queria te agradecer pela tua presença, tá? Antes de eu mandar você deixar uma palavra para quem tá assistindo em casa, quero deixar um convite diante de todo mundo que tá nos assistindo, para você fazer um podcast pros jovens, né? Aí faça algo aqui, chame o convite usar, de repente algo ao vivo, de final de semana. Eu não sei, quem estiver nos assistindo depois manda mensagem, cobra ele. Já é um projeto antigo, né? E eu vejo sempre, toda vez que eu estava orando, eu via você com os jovens, né, fazendo esse podcast com os jovens. Deixo o convite aqui, você tem a liberdade para poder tá trabalhando no nome desse podcast e aí fazer uma mesa ao vivo aqui, de repente abordando outros assuntos, né? Falando sobre tudo aquilo que Deus está fazendo através da rede e de repente até convocando os jovens para de noite, né? Para poder participar. Hoje as redes de jovens acontecem aqui na igreja, né? Às 20 horas. É isso, né? Isso mesmo. Às 20 horas. Tem os eventos de jovens, que é as questões, né, quebrantados, né? Sim. Tem mais alguma coisa que você quer falar na questão de... Não, eu tenho outros eventos, mas... Então fica aqui o convite, tá? Para você poder ter a liberdade de poder fazer... Chama o Israel lá, o Israel tem a chave daqui. Perfeito. Abre no final de semana e pega e faça aí, tá? Perfeito. Vamos começar sim, vamos começar. Já tá gravado. Deixa uma palavra para quem tá nos assistindo a respeito do que a gente conversou. Fala com as pessoas que estão em casa. Não, perfeito. Bom, eu vou ser bem breve, né? Sobretudo, o que eu deixo para vocês que estão em casa nos assistindo independente das circunstâncias, independente da situação, permaneça em Jesus. Persista e permaneça. Nós vemos muitas pessoas desistindo ao longo da caminhada, né? Mas eu tenho propriedade para dizer que permanecer vale a pena. Quanto mais nós permanecemos nele, mais ele faz, mais ele age. Então, assim, não desista, permaneça na essência que é Cristo, porque ele tem coisas sobrenaturais, não é clichê isso, não, ele tem projetos sobrenaturais para a tua vida.
Amém? É isso. Amém. Obrigado, viu, Samuel? Imagina. Você poder estar aqui. Já era um desejo antigo Eu nosso. que agradeço. Né? Eu já vinha falar, mas tinha questões do serviço, né? De não dar para gravar, né? Mas hoje Deus preparou e eu acredito que o que a gente falou aqui vai edificar muita gente. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Tá? Eu que agradeço, pastor. Deus abençoe. Pessoal, a gente tá encerrando esse podcast. É importante, se você não deixou teu like aí, deixa o teu like, tem a opção em inscrever-se no canal. Isso é muito importante. E compartilha esse podcast para pessoas, né? De repente a gente falou coisas aqui que o Espírito Santo nos levou a entrar em assuntos que irão edificar pessoas que estão necessitando de uma palavra, de uma direção, né? Tirar algumas dúvidas. Deixa o Espírito Santo te usar agora e encaminhar esse podcast para as pessoas. Deus abençoe tua vida. Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, em nome de Jesus. Até a próxima.